A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste terceiro trimestre de 2020, com o tema Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias, comentada pelo Bispo Abner Ferreira. Graças damos ao Senhor nosso Deus por estarmos aqui aprendendo preciosas lições para a nossa vida nos dias atuais. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez aqui estamos nós diante da Tua maravilhosa presença, buscando, Senhor, aprender mais e mais de Ti. Senhor, nos ilumina, nos direciona através do Teu Espírito Santo agindo na vida de cada um, Senhor, para nos fazer entendermos a Tua vontade e sabermos fazer as escolhas corretas para as nossas vidas. Sê Tu conosco, dá-nos o entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como sempre, quero aqui agradecer pela sua companhia neste canal, pedindo que você deixe aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e nos ajude a divulgar este trabalho, também compartilhando este vídeo com outros irmãos. Colabore também com os comentários sobre a lição estudada, ou mesmo, se você se sentir à vontade para isso, testemunhando uma bênção que o Senhor tem dado a você, porque este é um espaço onde nós aprendemos uns com os outros. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que você receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo continua sendo levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje estaremos comentando a quarta lição desta revista, que traz como título Crise também é oportunidade de recomeço. Os hinos da nossa harpa cristã sugeridos nesta lição são os de número 4, 61 e 186 e podem também ser encontrados em nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O texto áureo de hoje encontra-se no livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo de número 14. E assim diz a palavra do Senhor. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. A verdade aplicada de hoje nos diz que a fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Os textos de referência encontram-se em Ruth, capítulo 1, e os versículos 8, 9, 16 e 22. E assim diz a palavra do Senhor. Disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. O primeiro objetivo desta lição é ensinar que a fidelidade produz recompensa. Hoje iremos aprender lições maravilhosas com a história de Ruth, ocorrida durante o período dos juízes, conforme o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Época em que houve um extremo declínio espiritual e moral em Israel, por volta de 1380 a 1050 a.C., onde o povo com frequência desobedecia e se desviava do Senhor, antes do estabelecimento da monarquia de Israel.
O livro de Ruth começa com um relato de uma família partindo de Belém para escapar da fome naquela terra, deixando para trás a sua herança e indo para Moabe, localizada a leste do Mar Morto. Era a família de Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles achavam que iriam prosperar em Moabe, mas a tragédia, ao invés da prosperidade, foi o que aconteceu com aquela família. Passados alguns anos, Elimeleque morreu, e tempos depois, seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, também morreram, sobrevivendo somente as 3 viúvas, conforme o livro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 ao 22. A situação de Noemi era desesperadora, pois além das dificuldades de estar morando em terras estrangeiras, não tinha mais o marido e nem os filhos para lhe sustentar. Ela se sentia agora só e desamparada, até ouvir que Deus havia visitado o seu povo e então resolveu voltar a Belém e liberou as suas 2 noras para que elas pudessem voltar às suas famílias. Tópico 1. A fé nos leva a lugares inimagináveis. Ruth era natural de Moabe, e os moabitas eram descendentes da relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha, conforme Gênesis 19:37. E era um povo extremamente idólatra. A narrativa do livro de Ruth nos mostra que, apesar dela ser moabita, decidiu mudar o foco da sua fé, antes dedicada aos deuses pagãos de Moabe, e passou a crer no Deus de Israel, o que lhe proporcionou uma total mudança de vida. Ela foi a bisavó do rei Davi, e em Mateus, capítulo 1, versículo 5, o nome de Ruth aparece dentro da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Com certeza, a sua fé foi motivada pela convivência com a família judia do seu marido. E num momento difícil da sua vida, já viúva e pobre, em vez de tentar reconstruir sua vida na terra idólatra onde nasceu, optou por crer no Deus invisível de Israel e foi grandemente abençoada por ele. É interessante notarmos que, de acordo com a tradição judaica, uma mulher moabita jamais poderia ser incluída na genealogia da casa real de Israel, da qual viria o Messias. O povo de Moabe era pagão, idólatra, suas práticas eram abomináveis perante Deus e os próprios israelitas deveriam manter distância deles, conforme Deuteronômio capítulo 2, versículo 9, capítulo 23, versículos 3 ao 6, Juízes 11, 17. Além disso, esse povo era opressor e já tinham dominado os judeus por 18 anos, conforme Juízes 3, 12 ao 30. Porém, assim como antes Deus já havia escolhido pessoas improváveis, como Tamar e a prostituta Raabe, para integrarem a genealogia de Jesus, seus planos também contemplavam Ruth, a jovem moabita. Vemos em sua história a ação poderosa da mão do Senhor, conduzindo todos os fatos. Ela foi aceita porque cria no Deus de Israel. Um retrato da graça de Deus em relação aos gentios, conforme Efésios capítulo 2, versículos 11 ao 22. A história de Ruth é um lembrete importante de que, apesar de Israel ser o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento, pessoas gentias tiveram também a oportunidade de experimentar a graça de Deus em suas vidas, sendo muito abençoadas por Ele. Entre outros temas importantes, o livro de Ruth enfatiza algo muito abrangente da Bíblia: o desejo de Deus de que todos, e não apenas os israelitas, creiam nele e sejam salvos. Subtópico 1.1. A crise não é o seu fim. A situação de todo Israel naquela época era de uma grave crise econômica que chegou até a cidade de Belém. Embora o seu nome signifique casa de pão, era tempo de escassez. Faltava comida, emprego, bem-estar e condições dignas para a sobrevivência de seus moradores.
A crise era resultado da desobediência dos israelitas para com o Senhor no tempo dos juízes. Um tempo difícil, onde cada um fazia aquilo que parecia ser bem aos seus próprios olhos. A falta de temor e observância à palavra de Deus trouxe sérios prejuízos espirituais e financeiros para Israel. E continua trazendo prejuízos financeiros e espirituais ao mundo até hoje. Em meio àquela crise, Elimeleque, cujo nome significa Deus é Rei, tomou uma decisão precipitada, fora dos planos do Senhor, quando se mudou para Moabe com a sua família. Sua esposa Noemi, cujo nome significa agradável, doce, e seus filhos Malom e Quilion, cujos nomes significam doentio e definhante, respectivamente, expressando fraqueza física. Ao contrário de muitos que permaneceram na sua terra, na esperança de dias melhores, essa família, talvez por não confiar totalmente na provisão de Deus e que a situação fosse melhorar, tentou escapar daquela crise, juntando-se a um povo que não temia a Deus. E já havia tentado prejudicar o povo de Israel no tempo de sua peregrinação pelo deserto. Os moabitas contrataram Balaão para amaldiçoar a Israel no deserto, conforme Números 22, 1 ao 8. Porém, Deus, naquele tempo, transformou a maldição em bênção para o seu povo e excluiu os moabitas da participação na comunidade de fé e na adoração a ele, conforme Deuteronômio 23, 3 ao 6. Contudo, naqueles dias havia um relacionamento amistoso entre os israelitas e os moabitas. Durante os 10 anos de estadia em Moabe, Noemi viu a sua alegria se transformar em tristeza com a morte do marido e dos seus 2 filhos. Ela ouviu então as notícias de Belém, de que o Senhor se lembrara do seu povo e resolveu voltar. Uma das lições que tiramos da história dessa família é que em todas e quaisquer circunstâncias da nossa vida devemos confiar no Senhor nosso Deus, pois Ele é fiel, cumpre com as suas promessas e tem cuidado de nós. Em tempos de crise, encontramos a nossa segurança e provisão aonde estivermos, quando permanecemos na presença de Deus, sendo fiéis a Ele. Seja qual for a crise que tivermos que passar, devemos permanecer dentro da vontade do Senhor e jamais nos desviarmos dos seus caminhos, juntando com pessoas que não temem a Deus. Somente Ele tem poder de nos abençoar com o sustento necessário e até nos fazer prosperar em meio à crise, não deixando que nos falte o alimento e tudo que for necessário para a nossa vida. Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve, seja em tempos bons ou em tempos de crise. Ele é Jeová Jiré, o Deus de toda provisão. Subtópico 1.2. Uma escolha assertiva. Ao sair de Moabe, acompanhado por suas 2 noras, Noemi, sentindo-se amarga e castigada por Deus, lhes disse que não poderia prover maridos para elas e pediu que ficassem em sua terra natal e constituíssem família novamente. Ali foi um momento de tristeza para aquelas 3 mulheres, pois os laços de amizade entre elas eram muito fortes. Orfa, uma das noras de Noemi, voltou para Moabe, porém Ruth escolheu prosseguir com a sua sogra, numa demonstração de amor por ela. Ruth estava consciente de que a sua escolha implicaria numa mudança radical de vida. Para trás deixava os familiares, os amigos, os costumes e os deuses pagãos de Moabe, da mesma forma que fez Abraão, passando a adorar o Deus de Israel. Percebe-se a firmeza daquela mulher ao responder de uma forma linda e profética à sua sogra, que ainda insistia para que voltasse, conforme Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Decididamente, Ruth estava escolhendo apegar-se não apenas a Noemi, sua terra e seu povo, mas também ao seu Deus, ao declarar: o teu Deus
é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Observe que Noemi, embora atravessando um momento difícil de sua vida e uma crise existencial terrível, deu um excelente testemunho de vida para suas noras, a tal ponto que levou Ruth a ter uma experiência pessoal com Deus. A forma como lidamos com o sofrimento, como nos comportamos diante das provações, marcam a vida das pessoas à nossa volta. Com certeza, se Noemi fosse o tipo de sogra que não sabe lidar com as noras, murmuradora, cheia de contendas, não teria tanta amizade e amor assim das duas. A palavra de Deus nos diz que Ruth se apegou à sua sogra e Deus as abençoou de forma extraordinária. Quantos lares estão estremecidos por causa do relacionamento de sogras e noras? Todavia, a mulher que teme ao Senhor, seja ela sogra ou a nora, terá sabedoria, respeito e amor uma pela outra para conviver em paz. Subtópico 1.3. Caminhe com alguém que te aproxime de Deus. O nosso testemunho de vida influencia muito mais do que as nossas próprias palavras e pode afastar ou aproximar as pessoas de Deus, como aconteceu com Ruth. Apesar do sofrimento, Noemi e sua família deram um bom testemunho em Moabe e Ruth não tinha dúvidas de que o melhor para a sua vida agora era andar com quem a aproximava do verdadeiro Deus. Partindo desse princípio foi que o salmista disse: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, versículo 63. Quantos cristãos têm se desviado dos caminhos do Senhor, porque escolhem mal as suas companhias, abandonando o convívio com pessoas que professam a mesma fé para se associarem com outras que não temem a Deus. A escolha de Ruth nos ensina que devemos valorizar quem nos aproxima de Deus e não quem nos afasta dele. Certamente aquela pessoa que nos aproxima do Senhor será um instrumento de bênçãos para a nossa vida. O segundo objetivo desta lição é apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã. Tópico 2. Superando a crise. Noemi viveu em Moabe como estrangeira, ficou viúva, perdeu seus 2 filhos, além de não ter prosperado financeiramente. Uma crise que parecia não ter fim. Mas ela ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo e Belém era novamente uma terra farta de alimento. Não existe crise que resista à presença de Deus, e Noemi, consciente dessa verdade, reagiu e encontrou forças para voltar à sua terra natal. Não era tempo de ficar parada, se lamentando. Era tempo de agir com fé para superar a crise. Não é da vontade de Deus que, em meio às dificuldades que passamos, simplesmente cruzemos os braços. O desânimo não vai nos ajudar em nada. É preciso buscarmos forças e a direção de Deus para superarmos toda e qualquer crise. Deus sempre tem uma saída para os seus. A saída para Noemi foi voltar para Belém, para perto da presença do Senhor. Deus continua visitando o seu povo ainda hoje e a saída ou livramento para a igreja é buscar a presença do Senhor enquanto se pode achar. Subtópico 2.1. Movidas por fé mesmo na crise. Já falamos da difícil crise vivida por Noemi, mas com Ruth, a nora que resolveu acompanhá-la, não foi diferente. Vivendo em meio a uma sociedade patriarcal que atribuía grande importância à geração de filhos, Ruth se viu em situação extremamente complicada, sem o seu marido e sem filhos. Sua opressão cultural triplicou quando ela se mudou para Belém, com Noemi, pois lá, além de ser viúva, não ter filhos, ela também era estrangeira. No entanto, o compromisso de Ruth se refletia no seu estilo de vida e foi reconhecida como uma mulher virtuosa que viera buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel, conforme Ruth 2, versículos 8 ao 13. E a sua fé e confiança em Deus
fizeram toda a diferença na sua história. Da mesma forma, a nossa fé é capaz de nos mover rumo à vitória diante da crise mundial instaurada por essa pandemia, com tantas consequências ruins. Nesses últimos dias, mais do que nunca, devemos nos lembrar do que nos diz a palavra de Deus. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10, 38 e 39. Todo aquele que vive pela fé investe sua vida para receber de Deus os tesouros eternos, sabendo que tudo nessa vida é passageiro, mas a palavra do Senhor e as suas promessas permanecem para sempre. O Senhor Jesus nos promete um futuro glorioso na sua presença. Vale a pena vivermos pela fé e prosseguirmos para o alvo que é Cristo. Subtópico 2.2. Nas crises, faça escolhas em Deus. Existem momentos na vida em que se torna difícil fazermos escolhas certas. São muitas dúvidas, muitas possibilidades boas que nos fazem viver e prosperar, assim como também existem outras possibilidades de escolhas ruins que podem facilmente nos levar ao caminho da perdição. Veja o que o Senhor nos diz na sua palavra. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Deus nos propõe a vida por meio da sua palavra. E nós podemos escolher obedecer e viver ou nos desviarmos do Senhor, o dono da vida. Ruth soube fazer a escolha certa. Trocou a sua terra, a sua cultura, os seus antigos deuses pagãos e sem vida, pelo Deus vivo e poderoso, e passou a experimentar as maravilhas que só Deus faz pelos seus, numa total mudança de vida. Temos sempre que pedir a Deus o discernimento entre o certo e o errado, e sabedoria para fazermos as nossas escolhas e permanecermos dentro da sua vontade para as nossas vidas. Subtópico 2.3. No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus Cristo foi bem claro e objetivo nas suas palavras, ao dizer: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33, a parte B do versículo. As crises geram aflições, pressões, tribulações e sofrimento, como aconteceu com Noemi e Ruth, e como está acontecendo agora com tantas famílias. Entretanto, o Senhor Jesus nos incentiva a termos bom ânimo, ou seja, a prosseguirmos na fé, sem desanimarmos, pois tudo isso já foi vencido por Ele quando deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário, para nos garantir por toda a eternidade uma vida sem nenhuma aflição, dor ou sofrimento. Acredite, o que Deus tem preparado para mim e você supera tudo o que sonhamos e é infinitamente melhor do que podemos imaginar. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 aos Coríntios 2, 9. Eu tenho certeza de que Ruth, nos seus mais ousados sonhos, jamais conseguiu imaginar o que Deus tinha preparado para ela, como veremos no tópico a seguir. Assim também nós não temos condições de imaginarmos as maravilhas que nos aguardam no porvir, quando enfim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. O terceiro objetivo desta lição é mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Tópico 3. Recomeçar é preciso. A dor da perda sofrida por aquelas duas mulheres era enorme. No entanto, era preciso recomeçar, continuar a viver, se adaptar e até se reinventar nessa nova fase de suas vidas. O comentarista diz neste tópico
que é importante discernir a necessidade de adaptações e reestruturação da vida. Como discípulos de Cristo, temos a palavra de Deus e o Espírito Santo que nos guiam nesse processo de recomeço. Observe que não havia nenhuma garantia para Noemi de que uma vida melhor estaria esperando por ela quando voltasse a Belém. Embora o Senhor tivesse abençoado novamente a terra com alimento, Noemi sabia que isso não seria de graça. Teriam que se adaptar à nova vida e trabalhar duro para conseguir o sustento. Ela havia se tornado uma mulher amarga, triste e sem esperança, conforme Ruth, capítulo 1, versículos 20 ao 22. Ela ainda não conseguia sequer vislumbrar uma solução para a crise que estava vivendo. É bastante comum nas horas difíceis da vida as dificuldades embaçarem a nossa visão e tirarem toda a nossa expectativa. Nessas horas, o importante é manter a fé em Deus e nos dispormos a recomeçar, crendo que o Todo-Poderoso jamais desampara um filho seu. Subtópico 3.1 – Milagres no recomeço. O comentarista destaca neste subtópico que todo recomeço requer atitude, vontade, foco e determinação. Ruth já havia tomado a atitude de voltar com a sua sogra para Belém. Sua vontade era conseguir o sustento para as duas. O seu foco, no momento, era o trabalho e não lhe faltava determinação para conseguir o seu intento. Deus se agradou da fé e do testemunho de Ruth e estendeu sua proteção a ela, mesmo não sendo uma israelita. As duas viúvas chegaram a Belém nos tempos das colheitas de cevada e a lei de Moisés permitia que os pobres coletassem as sobras dos grãos nos campos dos fazendeiros, conforme Levítico 23, 22, para terem também a provisão de alimentos. De acordo com a Bíblia de aplicação pessoal da CPAD, naquele tempo, a cidade de Belém era cercada por exuberantes campos de oliveira. Suas colheitas eram abundantes. A vinda de Ruth e Noemi a Belém era certamente parte do plano de Deus, porque nessa cidade nasceria Davi, conforme 1 Samuel 16:1, e como foi predito por Miqueias, conforme Miqueias 5:2, Jesus Cristo também viria ao mundo lá. Esta mudança então era mais do que mera conveniência para Ruth e Noemi. Ela tinha como propósito o cumprimento das Escrituras. Chegando a Belém, sem perda de tempo, Ruth se dispôs a trabalhar e o Senhor providencialmente guiou seus passos até os campos de Boaz, um parente de Elimeleque. A disposição daquela jovem viúva no trabalho, o seu testemunho de amizade e cuidado para com a sua sogra, atraiu a atenção de Boaz, que passou a demonstrar cuidado com a sua proteção e provisão, até mesmo com a água que precisava beber durante as horas quentes do dia, conforme Ruth, capítulo 2, versículos 8 e 9. Encontramos algo interessante no Guia do Leitor da Bíblia. Uma análise de Gênesis e Apocalipse, capítulo por capítulo, da 10ª edição, editora CPAD, sobre esse fato. Abre aspas. Em uma pequena comunidade, a história de Ruth e Noemi seria de domínio público, o alvo das atenções. Agora, os eventos mostravam Ruth trabalhando arduamente, Ruth 2:7, reverenciosa, conforme Ruth 2:10, recatada, bem agraciada, conforme Ruth 2:13. A reputação que construímos abre ou fecha portas para a oportunidade. Fecha aspas. Quantos cristãos têm perdido boas oportunidades na vida por causa de uma má reputação, por não ter vigiado? Por isso é tão importante termos bom testemunho para com os de casa e também com os de fora. Deus fez com que a boa reputação de Ruth tocasse o coração de Boaz para lhe abençoar. Subtópico 3.2. Toda ação gera uma reação. Visto que a boa reputação de Ruth e sua fé em Deus eram evidentes e, ao mesmo tempo, encantado com a sua beleza, Boaz sentiu-se atraído pela jovem viúva
e não apenas permitiu que ela colhesse os grãos na terra dele, mas também a supriu abundantemente com uma colheita de cevada extra, o que fez Noemi louvar ao Senhor por sua benevolência mostrada em tanta generosidade. Ruth capítulo 2, versículos 20 ao 23. Quando Ruth, sob orientação de Noemi, mostrou seu interesse em casar-se com Boaz, este concordou e assumiu a responsabilidade pela herança de Elimeleque, conforme Ruth 3, 4. Subtópico 3.3. Depois da tempestade, a bonança. Boaz procedeu de acordo com a lei e, diante de testemunhas e dos anciãos, casou-se com Ruth e declarou: também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto, pois, sois hoje testemunhas. Ruth 4:10. Além de resgatar as terras da família de Noemi, Boaz resgatou Ruth ao tomá-la como esposa, escolhendo voluntariamente ser o seu redentor. Além de ser parente de Elimeleque, Boaz tinha condições financeiras para assumir as responsabilidades de um resgate. Percebemos que tanto o amor leal de Ruth como o de Deus são demonstrados nessa história. O povo que compareceu à cerimônia ficou feliz com o casamento. Ruth capítulo 4, versículos 11 e 12. Ruth amou e foi leal à sua sogra Noemi, mesmo quando estava em situação adversa, e Deus a recompensou, estendendo seu amor leal a ela também, que foi abençoada com um marido fiel e digno. Teve um filho que seria o ancestral do rei Davi, conforme Ruth 4, 13, 22. E assim, ela entrou na genealogia do Messias de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 1, versículo 5. Com essa bela história de amor, aprendemos que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Em cada crise que passamos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor, nos dá o livramento e toda sorte de bênçãos. Ele é o nosso amado Salvador. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Filipenses 4, 19. Para concluir, através da história de Ruth, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio às adversidades da vida. Que possamos aprender com esta grande mulher, que em meio às crises teve atitude e fez uma escolha que mudou a sua história. Convidamos você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa sugeridos pela revista e também acessar os demais comentários. Visite também o nosso blog hinosdaharpa.org. Ali estamos disponibilizando os hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Mais uma vez eu quero agradecer pela sua companhia. Se você gostou dessa pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixa aqui o seu like, comente sobre a história de Ruth, sobre o que você entende com essa lição e nos ajude a compartilhar esse vídeo com outros irmãos. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.